Olá! O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial que se expressa com sorriso e fala aquilo que a gente nem sabia que precisava ouvir. Ele enxerga o mundo com muita gratidão, com esperança e com sabedoria. Quando ele pede a palavra, a gente já sabe que vai se emocionar muito. E essa pessoa querida, meu amigo, é André Condo. Escritor, editor, sonhador, filho, marido, irmão, meu amigo, uma pessoa que eu admiro tanto, que já superou tantos desafios na vida. São 20 livros publicados, mais de 60 países visitados e uma voz que inspira os jovens e a literatura brasileira. Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Livro Juvenil em 2025, também é voluntário em muitos projetos comunitários. É com muita honra que recebemos aqui no Amo Japão, André Condo. Érica, que exagero. Não é exagero, não. Toda vez que você está numa reunião, num evento, e você pede para falar, eu já sei que vão cair lágrimas de emoção. Da onde surgiu esse talento para se expressar? Não, na verdade, eu acho assim, eu prefiro me expressar na escrita, né? Na fala eu não sou muito bom, na verdade eu falo muita bobagem, né? Porque às vezes eu não tenho muito filtro, mas eu falo com o coração, né? Independentemente da situação, eu olho assim para porque eu estou sentindo naquele momento, né? Uhum. E isso geralmente é despertado pelas pessoas que estão comigo ali, né? Dividindo aquele momento. Então, é uma coisa que sempre sai natural. Eu não preparo nada, porque às vezes é um erro, né? Que eu gostaria de ser um pouquinho mais organizado nesse sentido, mas, enfim, cada um tem o seu jeito, né? Mas essa espontaneidade que é muito gostosa, porque a gente na comunidade está muito acostumado àqueles discursos que são previamente escritos e que não trazem a verdade no coração, né? Eu acho que o mais bonito é você realmente falar com a sua alma. E isso toca as pessoas, André. Obrigado. Até agora fiquei sem graça, mas... Não precisa ficar sem graça. Mas assim, para quem não conhece você, André, como você poderia explicar um pouquinho do seu trabalho, desses seus projetos, dos seus sonhos? Érica, eu acho assim... Eu sempre me lembro de como eu era quando era criança, né? Era uma coisa assim que... As coisas que me encantavam quando eu era criança são praticamente as mesmas que me encantam hoje. Por exemplo, eu amava livros, né? Quando era criança, eu gostava de ler. E hoje eu vivo disso, né? Da literatura. Sempre tive o sonho de ser escritor e entomologista, né? Que é uma coisa... O que é entomologista mesmo? O entomologista é um ramo da biologia que estuda... o entomologista estuda insetos. Adorava os insetos. Até adoro, até hoje. E a minha mulher, né, é bióloga, né? A Lili é bióloga. E sempre a gente está pegando algum bichinho, pegando ali, olha assim, ela pega. Ontem mesmo ela mostrou, olha só essa lagarta, né? E aí me traz para olhar, e a gente vai acompanhando todo o processo da metamorfose, até virar uma borboleta. Que fantástico! Então, encontrei meu parzinho certo, né? Porque ela também é escritora e é bióloga, né? Então, eu me defino mais ou menos por aí, né? É uma coisa assim, eu tenho o privilégio, né, de poder viver o meu sonho de infância. Então, eu acho que isso não tem preço, é uma coisa que você falou em gratidão, né? Então, eu tenho a consciência de que eu devo isso a muitas pessoas, né, que me proporcionam essa vida que eu levo hoje. Que lindo. E você pode contar um pouquinho mais da sua história? Você estava falando que nasceu em Santo André, né? Mas você mora em Taubaté? Isso, eu moro em Taubaté desde criança, né? Terra de Monteiro Lobato. Uhum. Né? E, enfim, meu pai que foi para lá por conta de um trabalho, né? Que ele foi transferido, ele trabalhava em Utinga, lá em Santo André, e foi transferido para uma fábrica em Pindamonhangaba. E aí fomos para lá, né? Desde eu e minha irmã, né? Pequenos, e crescemos lá. Né? E meu pai, ele é uma pessoa, enfim, ele era motorista de diretoria, né, nessa fábrica, e daí era
uma coisa recorrente que ele falava para mim, que queria que eu fosse uma pessoa importante, né? Uhum. E eu acho que todo pai quer isso do filho, né? Sim. E no caso dele, só que ele tinha uma maneira peculiar de falar isso, né? Meu pai também é um pouco, ele tem um pensamento meio estranho, assim, né? Em vez de falar, eu quero que você seja uma pessoa importante, ele usou uma coisa poética. Ele falou, eu quero que você seja um homem no banco de trás. Eu acho que isso me marcou muito, porque quem que diz isso? Eu quero que você seja o homem do banco de trás, né? Porque ele, como motorista, levava o chefe dele, né? Uhum. Então foi aí que, né, como todo pai quer que o filho seja importante, o filho quer que o pai se orgulhe dele. Então eu tentei me tornar uma pessoa importante, né? Então formei em administração de empresas e aí que foi na época que eu fui para a Austrália também, né, para fazer uma pós-graduação em marketing, tudo nessa área para poder agradar o meu pai, né, para me tornar esse homem no banco de trás. Eu também cheguei a trabalhar em multinacional e me lembro muito bem que na minha primeira oportunidade de promoção eu pedi demissão, né? Porque eu acho assim, quando eu olho para as pessoas, né, e eu vejo que elas não estão felizes naquilo que elas estão fazendo, eu fico tão triste, Uhum. né? Porque eu vejo assim, é, qualquer pessoa que faz alguma coisa que ama, vai fazer bem feito, né? Vai fazer o melhor, certo? Agora, se você faz alguma coisa que você não gosta, né, só por fazer, Uhum. eu acho que não vai sair uma coisa muito boa. Sim. Qual Né? sentido, né? Não tem muito sentido você fazer isso por dinheiro, Uhum. né? Porque o dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Você faz alguma coisa que você gosta. Você gasta com algo que você gosta ou que você pensa que gosta, né? Às vezes não é, Uhum. É né? verdade. Às vezes você usa também como uma fuga. Mas quando você trabalha com algo que você ama, né, você se torna uma pessoa importante, certo? Independentemente do que seja. Uhum. Por exemplo, eu me sentei, nesse final de semana estava o Yukio, né, que ganhou o Masterchef. Ele é um confeiteiro, né, Sim. ele faz isso com paixão, Uhum. certo? Então, a gente percebe quando a gente conversa, né, com alguém que faz aquilo que ama, um brilho no olho. E isso é tão bonito da gente ver, né? Uhum. Então, só para resumir um pouco, né, de tudo isso, eu não me tornei uma pessoa importante no sentido que meu pai queria, né, que seria um cargo alto, uma multinacional ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Mas me tornei uma pessoa importante no sentido de que eu pude proporcionar, né, para os meus pais aquilo que eu poderia trazer de melhor para o mundo, né? Uhum. É muito lindo isso. E você estava falando do César Yukio, né? Que hoje ele é proprietário da Hanami Confeitaria. E ele fala sempre que, no começo, ele teve muito apoio da chefe Thelma Shimizu, que se não fosse por ela, ele não teria chegado onde ele chegou. E, no seu caso, assim, como você começou? Quem são as pessoas que te deram força no começo? Olha, foram muitas pessoas, né, Uhum. que me ajudaram, muitas mesmo. Então, lógico que eu não posso deixar de falar na minha mãe, né, que eu acho que é a pessoa que, se o meu pai foi sempre contra, né, a minha mãe sempre foi a favor. Ah, Então, eu tive esse contraponto muito importante na minha vida. E também, outra pessoa muito importante foi o meu padrasto, né, que eu acho incrível, assim, tudo aquilo que o meu pai ele não conseguiu, pelo jeito dele, né, de demonstrar o carinho e tudo mais, eu recebi isso do meu padrasto, né, que é o Seijiro-san, né, que é uma pessoa que me apoiou e eu me emociono muito porque o meu primeiro livro foi uma autopublicação, né, uma publicação que muitas pessoas começam assim, elas têm que pagar para ter o livro publicado. E eu me lembro que eu escrevia e reescrevia as histórias, né, toda noite, e teve uma época que eu morei, né, eu tive que voltar à casa da minha mãe, né, porque quando eu tentei abraçar esse meu sonho, lógico que financeiramente, né, não tinha como me manter. E aí o meu padrasto, ele viu, né, às vezes eu escrevia, apagava, e às vezes quando eu imprimia, eu olhava para aquilo, não me sentia satisfeito, eu ia no quintal ali, né, do lado do terreno, e queimava, sabe? E uma noite ele me viu fazendo isso, né? Aí ele foi, a mãe dele faleceu, né, e eram 10 irmãos, né? E aí ele volta do Japão com uma parte da herança, né, em dinheiro. E eu me lembro que ele me deu, assim, sabe, um pacote
e falou assim: esse aqui é para você publicar o seu primeiro livro. Sabe? Então, Uau. eu acho que o mais importante não foi nem tanto o dinheiro, mas é alguém acreditar no teu sonho com você, Sim. sabe? É alguém acreditar. Uhum. É alguém olhar e falar assim: olha, você está se esforçando, você merece, vai em frente. Né? Então, até aquele momento, eu pensava: eu não mereço. Né? Então, eu publico o meu primeiro livro e, enfim, né? E tem várias outras pessoas. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que ainda foi o Felipe, para quem eu dediquei meu primeiro livro, né? Um amigo que sempre acreditou no meu sonho, né? Infelizmente ele não está mais aqui, mas a gente nunca pode se esquecer das pessoas que também não estão aqui, né? A minha avó também não está aqui, mas todas essas pessoas, elas se tornam uma inspiração para o resto da nossa vida. E eu acho que o bonito na literatura é eu conseguir trazer essas pessoas para o papel, para aquelas páginas de um livro e eternizá-las um pouquinho, sabe? Em alguma história, em alguma lembrança. E aquilo me acompanha, porque é como se fosse um renascimento. Eu trago meu amigo de volta à vida, eu trago a minha avó de volta à vida, né? Com certeza, nas suas memórias você consegue trazer, e é muito doce, né? Eu tava te contando que eu tava no sítio da minha amiga Thaís, e tava lendo esse seu livro, né? Esse livro aqui, O Silêncio de Kazuki, que venceu, foi escolhido como Prêmio Jabuti na categoria infantil. E a gente tava assim no final de semana de sítio, piscina, cachoeira. E eu ficava lendo na piscina e chorando, e me emocionando. E tava lá almoçando com o pessoal e também, né, com o olho assim, em lágrimas. E ela falou assim: você tá lendo o livro, né? Eu falei: eu tô lendo. Mas é porque é muito bonito mesmo, como você traz essas memórias com delicadeza, e no momento em que você viveu isso deve ter machucado muito, né? Até a gente entender o que eram esses sentimentos. Então, é muito lindo você conseguir transformar isso em literatura. Como foi para você escrever esse livro? Esse livro, ele teve eu sempre tive a vontade de conhecer o meu pai. E, né, como você sabe também, né, na família, geralmente pais e seis, assim, eles não conversam muito, né? Então, às vezes eu tentava perguntar uma coisa para ele não falava nada. E aí foi passando, né? E ele foi diagnosticado com câncer. E aí eu fiquei com muito medo. Porque, por exemplo, a minha avó tinha falado que ia viver até os 100 anos. E aí eu sempre ia postergando, porque minha avó também tem uma história tão bonita. E aí eu falava assim: um dia eu vou escrever um livro dela, vou pegar, vou sentar. Mas aí ela faleceu, sabe? O meu primeiro livro infantil, O Pequeno Samurai, foi dedicado a ela, sabe? E foi muito assim, e eu falo assim, como é engraçado assim a vida, que às vezes a gente começa a fazer planos, e aí eu pensei: vou fazer um lançamento em homenagem a ela. Aí o livro chegou em casa, né? E eu podia ter levado para ela, mostrado. Mas eu falei: eu quero fazer uma festa, quero fazer uma surpresa para minha avó, sabe? E aí eu pego, né, fazendo planos para um lançamento, para levá-la, e aí ela faleceu, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim, a gente quer fazer, sabe, tantas coisas na vida, a gente quer fazer um evento grandioso, a gente quer ser importante, a gente quer coisas grandes, mas às vezes basta o dia a dia, é você chegar, pegar o livro e falar: olha, Batian, esse livro eu escrevi para a senhora. E eu não tive essa oportunidade, porque eu estava pensando em outras coisas que não são importantes, né? A festa não ia ser para ela, né? Não faria diferença. Enfim. Sim, a sua presença seria muito mais importante, né? E aí foi esse medo de perder as histórias do meu pai também, né? Que me fez falar: olha, ele não vai contar a história. Eu peguei e fiz um contrato, sabe? Um contrato com o governo. Eu fui aprovado no PROAC, foi selecionado, né? Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, para escrever esse livro. Então eles dão a verba pra gente, né? E aí eu peguei, sentei e falei pro meu pai: a gente ganhou esse valor do governo, eu vou dar metade pro senhor, a gente divide, né? Eu dividi o valor, né? Da bolsa, né? Só que o senhor vai ter que contar a sua história. Aí ele pegou, né? Tá. Ele olhou, fez assim, não respondeu também, né? Mas beleza. Dei o dinheiro pra ele, o dinheiro ele recebeu. E aí eu peguei meu notebook, sentei ali e falei: pai,
agora tá na hora de a gente escrever o livro junto, né? O senhor vai contando as histórias e eu vou escrevendo. Pode começar. Aí ele tava na mesa, ele olhou assim. O que passou, passou. Aí eu escrevi, o que passou, passou. E fiquei esperando. Aí nada, né? Ele pegou o café dele, começou a tomar, não falou mais nada. Eu falei, e aí, pai? E não falou mais nada. Ai, não Sabe? Eu tô acredito. falando sério, ele não falou mais nada. Não falou. E aí eu falei, e agora, né? Aí eu tive que, o tempo foi passando e tem um prazo pra você escrever o livro. Pra você entregar, né? Tem que entregar, senão você tem que devolver o dinheiro. Mas não adiantava falar isso, meu pai. Ele é muito assim, sabe? Ele não quer falar, não fala. E ele é japonês, Ele né? é japonês mesmo, né? Do Japão. Então você é Isso. Nisei. Eu sou Nisei. Ele nasceu na Manchúria, né? Na época. Que você é Nisei, né? Você é filho de japonês. Seu pai é japonês do Japão. Isso, meu pai. Então mais durão ainda. Ele é, porque assim, ele nasceu, na verdade, na Manchúria, né? Que era uma região que foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Mas a nacionalidade dele está como japonês, né? Só a naturalidade não. Mas aí minha mãe também, né? Ela é Issei, e então eu sou a primeira geração aqui. Então já sabe como como é difícil, né? Essa relação, né? E então meu pai, como eu estava falando assim sobre como eu escrevi esse livro, né? Eu tive que contar com a ajuda mais da família, né? Eu tive que recorrer às minhas próprias memórias, às memórias da minha irmã, né? E aí eu percebi uma coisa, assim, na verdade, eu queria escrever a história do meu pai. Né? E no final das contas eu consegui, porque antes de eu nascer, antes de eu conhecê-lo, ele não era meu pai, né? Ele era uma outra pessoa, sabe? Então, o pai eu consegui colocar dentro desse livro. Talvez o que veio antes disso ainda seja uma incógnita, eu não sei. Provavelmente ele nunca vai contar a história toda, né? Mas muitas coisas que eu vivi com ele, as lições que ele me passou, são lições, assim, todas silenciosas. Né? Ele não verbalizava as coisas, ele fazia na ação, sabe? E às vezes o castigo dele era muito, assim, não era físico, mas era meio, ele tocava no coração da gente, né? Eu até não sei se eu posso contar uma coisa que meu pai, uma coisa assim que eu percebi assim no meu pai, por exemplo, tem uma colmeia de abelha jataí ali, né? E meu pai pegou, rebocou, né, tudo e deixou aquele buraquinho para as abelhas, ele não quis tampar. Né? Isso é uma coisa de alguém que tem coração. Né? E todo mundo fala que ele é durão, mas não é. Uma pessoa durona não vai fazer isso. E aí ele ainda, além do mais, ele pegou e fez uma coberturinha ainda, um telhadinho para chuva não bater. E embaixo, né, ele pegou e colocou, assim, um dia estava muito quente, aí ele pegou e colocou embaixo um potinho com água. Só que lógico, né, aquilo ali na verdade atrapalhou mais, porque daí as abelhas batiam ali e morriam ali, sabe? E aí eu uso isso com metaforicamente falando, que o meu pai, o amor ele tinha. Ele só não sabia, né? Expressar direito, ou fazer da forma, né, que não machucasse a gente. Né, como ele acabou machucando as abelhas ali. Mas eu aprendi assim, sabe? Eu vejo assim muitas histórias de pais e filhos, né? Carregadas de mágoa, sabe? E às vezes eu converso e vejo, mas por quê? Sabe? E muitas pessoas não sabem dizer o porquê, né? Não sabem exatamente o ponto em que houve esse distanciamento, né? E uma coisa que eu acho muito, muito bonito, assim, muito bonita nos livros, é o quanto um livro pode te inspirar a fazer algumas coisas na sua própria vida, mesmo sendo uma história de ficção que seja, né? Porque muitos livros me ajudaram, sabe? Muitos me ajudaram a passar por dificuldades, sabe? A refletir, a ter essa coisa do perdão, a encontrar a felicidade. E não estou falando de livros de autoajuda, estou falando de livros de literatura, porque a própria literatura ela é muito eficaz nesse sentido. Né? E então eu recebo muito feedback, às vezes algumas pessoas que falam, poxa, eu li teu livro e aí eu fiquei com vontade de ligar pro meu pai. Né? Eu li teu livro, né? E teve uma vez até que me marcou muito, eu estava dando uma palestra falando exatamente sobre o meu pai, e aí uma pessoa se levantou, né? Se levantou, pegou o telefone, né? E foi lá, e eu pensei, minha palestra deve estar sendo chata.
né? Porque as pessoas estão saindo. E depois essa pessoa veio falar, no final da palestra, ele falou assim, depois que eu ouvi o que você falou, naquele exato momento eu falei, eu não posso esperar mais, eu tive que ligar pro meu pai. Sabe? Então, é importante que a gente fale de nossos sentimentos, né? Muitas vezes para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, sabe? Que a gente não precisa carregar aquela mágoa sozinha, né? Então a gente pode contar com outras histórias, com outras pessoas que podem nos inspirar para perdoar as coisas, entendeu? Para reconciliar, né? Porque hoje em dia a gente percebe no mundo que tem tanta guerra, tanta raiva, Sim, sabe? E às vezes diferença, discussões conflito. por questões tão pequenas, né? E que não valem a pena. Então, a literatura, ela me trouxe isso. Então, eu gostaria de repassar tudo isso que a literatura trouxe de bom para a minha vida, para as outras pessoas, né? Então, por isso que eu sempre procuro, nas minhas histórias, contar uma verdade, né, do meu sentimento, para que elas sintam aquilo e que possam replicar também na vida delas. Com certeza, é muito lindo, né? A literatura é como um espaço de cura, de transformação, de reflexão. E para a gente também se entender melhor, né? Eu sinto também que minha vivência foi parecida com a sua. E você estava me contando do seu primeiro livro infantil, né? Que te trouxe mais junto da cultura japonesa. Explica um pouquinho isso pra gente. Ah, sim. Eu acho que muitos descendentes, né, de japoneses também, às vezes eu encontro uma pessoa, ela comenta que também tinha esse mesmo sentimento que eu tinha quando era criança, um jovem, né, que é exatamente querer um afastamento, né, dessa identidade japonesa para se tornar brasileiro. Porque eu acho que todo mundo ele quer se encaixar, né? Quer fazer parte de um grupo, de uma sociedade, ele não quer ser excluído. É uma coisa que acontece muito, né? Que todo mundo fala, quando a gente é criança, a gente até perde nossa identidade individual, né? Porque a gente perde o nosso nome para se tornar um japinha, japa, não é verdade? A gente não tem mais um nome, né? Sim. A gente não perde essa individualidade. Então, eu olhava para aquilo, e é engraçado porque o ilustrador desse livro, o Alessandro Fonseca, ele é descendente de italianos, alemães, então ele tem nada a ver com... Mas ele adora o Japão, ele ama o Japão. E aí, quando a gente era criança, ele falava assim, poxa, a gente podia trocar, né? Eu queria ser japonês, você queria ser... Sabe? E só que não dá, né? Isso não dá. E, quer dizer, até dá, né? Por dentro, né? A gente consegue. Mas, enfim. Então, eu tentei por um tempo, né, me distanciar disso, mas não tem jeito, né? Chega um determinado ponto na nossa vida que as nossas raízes parecem que falam mais alto, né? Então, quando eu fui para o Japão a primeira vez, né, aquilo já me tocou muito. Que era engraçado, que é um sentimento que muitos que vão para lá relatam, que é como se a gente estivesse num lugar que a gente nunca esteve, né? Mas que a gente sente que já esteve ali. A gente sente como se tivesse parte, né, daquele lugar. Então, aquela viagem ao Japão começou a me reaproximar, né, das minhas raízes. Eu comecei a conversar mais com a minha avó sobre a vida dela antes, né, e tudo mais, e consegui escrever esse primeiro livro que se chama O Pequeno Samurai, que é justamente a história de um menino que vem do Japão para o Brasil no primeiro navio, né, no Kasatama, né. E quando eu escrevi esse livro, eu me senti tão bem. Era como se eu estivesse resgatando tudo aquilo que eu perdi, né, por uma besteira minha, né? Tudo aquilo que eu deixei de viver, né, o Japão que eu deixei de viver, eu consegui resgatar e colocar nesse livro. Então, quando ele é publicado, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, né, publicado pela FTD, e é um livro que, nossa, eu acho que é o meu best-seller, né, já tem milhares de cópias, né, e eu recebo muitas mensagens de crianças, né, desde o Piauí, no Rio Grande do Sul, pessoas que estão lendo o livro, né. E muitas delas eu acho engraçado que às vezes elas se encontram assim, quando eu vou na escola, falam assim, eu li esse livro, eu queria ser japonês também, depois de ter lido o livro, né? Mas e eu achei mais interessante ainda porque uma pessoa pegou e falou assim, eu queria ser japonês, mas aqui você falou no livro, né, que não precisa ser japonês para ser japonês. Não falei isso, né? Eu falei assim, você não precisa ser um japonês para ser um samurai, né? E aí ele pegava e falava assim, então eu sou japonês. Ele pegava, não tinha nada a ver.
né, e se sentia japonês. E eu acho tão bonito isso, né, de a gente poder trazer esse tipo de sentimento dentro de um livro e fazer com que outra pessoa se transforme, né? Tenha essa sensação de se tornar aquilo que ela deseja naquele momento. Sim, né? um pequeno samurai. E falando dos sonhos do André quando era criança, conta pra gente como foi trabalhar com Maurício de Souza. Ah, sim, isso foi um sonho, né, que desde criança eu lembro que, e eu conto isso, né, como uma forma de mostrar para as pessoas, né, que às vezes a gente tem um sonho, né, às vezes quando você é criança ali, né, eu era criança, eu lia muito gibi, e na época você escrevia cartas, né, tinha uma seção de cartas, e quando eu li os gibis ali, eu pensei, poxa, vou escrever uma história, porque eu queria ser escritor já, né, vou escrever uma história para o Maurício de Souza usar, né, com os personagens dele, né, com o Cascão, eu gostava do Cascão, né, e aí eu peguei e escrevi a história, né, tava todo feliz ali, e um adulto, que não vou falar quem, falou assim, você é besta, né? Você acha que o Maurício vai usar uma história sua? Você é só uma criança. Aquilo veio com uma porrada pra mim, sabe? Porque você é uma criança, né? Você não fala isso pra uma criança, né? Deixa a criança mandar a carta. Deixa sonhar. Deixa sonhar, né? E aquilo, eu fiquei tão assim, foi um choque assim, né? Eu falei assim, e não mandei a carta, sabe? Não mandei a carta e nunca mandei qualquer outra carta, né? E aí veio o pessoal da JBC, um dos meus primeiros livros chama Contos do Sol Nascente, foi publicado por eles, né? Na época era o Marcelo Del Greco, até hoje ele tá lá, né? Então a gratidão também, me ajudou muito, ele, o Ed, todo mundo, a família Schode, né? Todo mundo ali da JBC acolheu esse livro, né? Esse primeiro livro chama Contos do Sol Nascente. E aí, uma coisa que eu achei tão legal foi que eles gostaram desse livro, a ponto assim, daí o pessoal lá da editora lia para as crianças, né, os livros da editora, e aí tinha o meu livro ali, né, Contos do Sol Nascente, e as crianças da família ali, né, gostaram das histórias, sabe? Elas gostaram, então as crianças ali aprovaram, então falaram assim, poxa, a gente tem um projeto para fazer um livro de lendas japonesas sem contar, vamos chamar o André, justamente por quê? Porque já estava aprovado pelas crianças, né, da casa. O selo mais importante, O mais importante é o público, né, o público são as crianças, é um livro para as crianças, né, e aí eles me convidaram, né, o Marcelo, o Ed, a família Schode, né, e para escrever esse livro recontando as lendas japonesas. Então tem muita gratidão por essa experiência, porque daí eu me lembrei naquele momento daquela cartinha que eu nunca tinha enviado, né? E depois de anos, né? Quando é pra ser, né? É pra ser, sim. Então eu vou mostrar, né? O livro. Ai, que lindo. Né? Que eu adoro esse livro também. Também recebo muitas... É gostoso a gente receber mensagem, né? Hoje em dia é mais fácil, a gente tem um Instagram, e as pessoas escrevem, falam, olha, eu li esse livro e tal, eu gosto muito. Então escrevam pra mim, tá? No Instagram. Não precisa não precisa escrever carta, né? Hoje não precisa mais escrever carta, né? E eu acho que o seu Maurício é uma pessoa, assim, inigualável, não existe uma pessoa como ele. Vou te contar uma história, que a gente teve uma reunião com ele do Festival do Japão, né? Já faz um tempo, ele devia estar com uns 80 anos, ele já não precisava ir no estúdio todos os dias, André. E ele foi naquele dia, a gente encontrou ele, né? Conversou um pouquinho. Ele foi porque vinham as crianças de 2 escolas municipais. E ele fez questão de ir no estúdio só para cumprimentar cada criança. E eu achei aquilo tão bonito porque mostra também a pessoa que ele é. Assim, é maravilhoso, né? Você pensar que existe um artista brasileiro que é uma pessoa maravilhosa. Ele merece todos os aplausos, todo o reconhecimento, porque realmente é uma pessoa incrível. É uma inspiração pra gente, né? A gente olha... Os dias. Eu fui curador da Flive, né, lá em Vinhedo, e ele foi o autor homenageado. Ele foi fantástico também. Ele mandou a turminha lá para as crianças, sabe? Nossa, ele foi sempre muito generoso com todo mundo, né? Então, sim. Tem um carinho, né? É uma pessoa fantástica. E nossa, eu não posso falar muito nele, né? Porque senão eu fico emocionado também, mas muita gratidão também pro Maurício de Souza, né? E você tem ido muito, né, em feiras literárias pelo Brasil todo, né? Eu adoro viajar, né? Então, quem me convidar, né? Mas me dá passagem, né? Porque eu tenho meu bolso é de escritor, então eu não posso comprar muitas passagens. Comprando a passagem, eu tô indo. Então
hoje eu vou, né? Que bom. Recentemente, olha, eu fui para tem o Adote Escritor no Rio Grande do Sul, né? Fui para lá, né? Fui até patrono de uma cidade chamada Ivoti. Você conhece? Ivoti, né? Conheço, tem uma colônia japonesa muito forte Sim, lá. muito forte. Nossa, eu sou assim, nossa, adorei a cidade, né, Aham. de Ivoti, o pessoal maravilhoso também, a Uhum. colônia ali, né? Uhum. Nossa, foi uma alegria também. Uhum. E como você vê assim o interesse das pessoas pela literatura, fora dos grandes centros também? Olha, a gente, hoje em dia, né, as pessoas falam muito nessa questão dos celulares, né, do digital que tem tirado, mas ele tem deixado mais acessível, né, a leitura para outras pessoas, né? Uhum. Tem plataformas também de livros gratuitos em domínio público, né? Então, às vezes a gente percebe que isso ajuda o acesso, né? Porque às vezes tem uma cidade, a cidade não tem nenhuma livraria, não tem nenhuma biblioteca, né? Mas hoje em dia, se a pessoa tiver um celular, ela pode acessar a maior biblioteca do mundo, né? Ela pode acessar os livros ali pela própria e também adquirir também, né? Então eu acho que nesse ponto, assim, eu sempre me emociono quando eu vou numa cidade pequena e vejo alguém lendo, né? Não é, infelizmente não é uma coisa assim muito recorrente, né? Que a gente olha assim e fala, né? Mas durante esses festivais de feira de livro, assim, eu vejo muito nessas cidades pequenas, né? Até Ivoti também é uma cidade bem pequena ali, Uhum. mas é interessante o quanto um evento como esse, trazendo outros autores, incentiva as crianças a lerem, né? A pegar um objeto desse, né? E se familiarizar com isso. Então eu acho que esses eventos, assim, sobretudo numa cidade pequena, né, são muito importantes. Uhum. Não é só você trazer, estou trazendo um autor, não. Você está trazendo uma experiência, né, para aquela criança, sobretudo para as crianças, né? Quando eu acho que eu fui autor homenageado, por exemplo, ali no ano passado, que era um sonho também, da Flick, né, que é a feira literária lá de Caraguatatuba, e poxa, você vê assim as crianças, assim, tem crianças que chegavam para mim e diziam assim: eu li teu livro, agora eu quero ser escritor também. Ah, Sabe, poxa, isso é uma coisa mais emocionante, né, que você pode uhum. sentir, né? E, e é importante que esse livro chegue às crianças. Então é um apelo, né, que eu faço, assim, sobretudo para os pais, né, que não privem a criança de um livro, sabe? Pode, você não tem dinheiro, vai na biblioteca, empresta o livro, né? Tem livros de plataforma gratuita também, leia para a criança, sabe? As Uhum. histórias. Eu acho muito importante, né? Que as crianças possam ter um livro como um amigo, como eu tive quando era criança, né? Uhum. Então, fez toda a diferença para mim. Com certeza, para mim também os livros sempre foram meus companheiros de viagem. Falando em viagem, eu sei que você visitou muitos países, né, André? E também essas viagens foram tema de livros para você? Ah, sim, meu primeiro livro foi de uma experiência, né, de viagem também, né, que era chama Além do Horizonte, que eu dediquei ao Felipe, né, meu amigo. Então é uma viagem no sentido de eu acho que foi uma viagem mais interna, apesar de eu ter percorrido vários estados do Brasil, pegando carona, né, dormindo nas ruas, e cheguei até a cruzar a fronteira, cheguei na Venezuela e tudo mais. Então, essa experiência foi mais uma descoberta, uma viagem interior. E é interessante quando eu falo isso, porque, por exemplo, quando eu estava na Austrália, né, e descobri que eu queria realmente ser um escritor, então eu larguei tudo para isso, né, fui viajar o mundo. Eu fiz essa viagem, né, no começo você citou mais, né, os 60 países e tal. Em uma única vez eu peguei, saí da Austrália e viajei por 50 países, visitando os lugares mais sagrados do mundo. Porque a intenção da viagem não era uma viagem de turismo, né? Era uma viagem em busca do sentido da vida, em busca até de Deus, né? Ousando falar isso, né? E então eu vou para os jardins de Lumbini, onde Buda nasceu, vou às margens do rio Ganges, na Índia, né? Os templos de Confúcio, na China, vou até Jerusalém, né? Vou para a Arábia, faço o caminho de Santiago, né? E, enfim, tudo para ter esse contato, né, com a fé, né? Uhum. E é interessante assim, porque depois que eu volto para casa, eu passo mais de um ano, né, quase 2 anos, tentando escrever o livro sobre essa viagem e não conseguindo. Né? Não conseguia escrever, sabe? Eu escrevia e falava, poxa, isso aqui não tem verdade. Né? Não tem verdade. Por que não tem? Porque na época eu foquei
em aspectos históricos, assim, frios. A descrição. A descrição, por exemplo, dos lugares. Eu falava, por exemplo, do tamanho das colunas do templo de Luxor, ou falava uma história que eu sempre gosto, né, de repetir, é uma coisa assim que eu achei que foi crucial para demonstrar, né, essa diferença de posicionamento quando eu consegui escrever o livro, né, e de como eu não consegui escrever, o antes e o depois. Depois, quando eu percebi só depois que eu passo esse tempo, né, na rua, que eu fiz esse outro livro Além do Horizonte, porque daí eu chego, tento escrever a história dos 50 países, não consigo, brigo com meu pai, né, que daí que vem aquela famosa frase que ele falou para mim, né, quando eu estava morando de favor na casa da minha irmã, né, tentando escrever um livro, e aí meu pai vai, bate na porta. Eu nunca me lembro exatamente do que eu falei para ele, mas eu sei que eu fui muito, muito duro com ele. Né? O que eu me lembro é ele batendo na porta, né, chamando a minha atenção e falando: olha, tá na hora de você voltar a trabalhar. E aí eu respondo para ele: não, pai, eu tô trabalhando já. Eu tô escrevendo um livro, eu quero ser escritor. E aí ele faz aquela pergunta que eu coloco aqui no livro, né? Mas esse teu trabalho coloca comida no teu prato? Isso é muito duro, né? E aí eu respondi para ele assim: não coloca, pai. Mas a minha irmã que me ama, ao contrário do senhor, ela coloca, pai, porque ela me ama. Quando eu falo isso, meu pai olha para mim e fala assim: se você pensa assim, então você é pior do que mendigo. Porque mendigo tá explorando quem não conhece na rua. Você explora quem te ama. Aquilo que ele falou era tão simples. Sabe, era tão simples. A única coisa que ele queria dizer é assim: você tem um sonho de ser escritor? Então carrega o peso do teu sonho nas tuas costas. Trabalha. Paga as tuas próprias contas. Você não precisa depender de outras pessoas para carregar o teu peso. O sonho é teu. Você é responsável por ele. Era isso que ele queria dizer. Só que eu não entendi isso. Porque eu estava naquele momento eu já estava tão magoado com meu pai que eu comecei a culpá-lo pelo fato de eu não conseguir escrever o livro. Que eu pensei: a culpa é do meu pai, que fez com que eu me formasse numa faculdade que eu não queria. Que eu tentasse um emprego que eu não queria. Né? Que eu vivesse uma vida que não era minha. Então eu culpei ele. Por isso que eu peguei e falei aquelas palavras tão duras, briguei. Né? E aí eu tentei escrever um livro provando para ele que eu era capaz de escrever. Né? E quando eu faço isso, é outra coisa que eu aprendi na vida. Sabe quando a gente faz alguma coisa para impressionar outra pessoa? Só por aparência, só para... Sabe? Também não vai dar certo isso. Porque é simples. Você não está fazendo por você, por algo que você acredita. Você está fazendo simplesmente por uma mera aparência. Então não vai ser uma coisa boa. Então, lógico, e daí piorou a minha situação. Foi aí que acontece essa coisa também que mudou a minha vida, que foi perder o meu melhor amigo, né? Foi perder o meu melhor amigo. Eu não vou falar sobre isso, eu falei até em outras entrevistas, eu não vou falar porque eu não consigo me conter, né? Mas eu tenho essa perda, né, muito grande na minha vida, afetiva, né, o meu melhor amigo. E aí é que eu passo por esse tempo nas ruas, né? Eu passo 4 meses e nesse momento é que eu tenho um encontro com a fé, sabe? E aí eu achei tão assim, porque eu posso ter viajado para Jerusalém, por exemplo, né? Eu fui no lugar onde Jesus nasceu, onde ele, né, enfim, e encontro a fé na rua, aqui no Brasil mesmo. Né? E aí eu percebo uma coisa: é muito fácil a gente ter fé em Deus. É muito fácil. O difícil é você ter fé nas pessoas. Né? E ter fé nas pessoas é ter fé em Deus, de verdade. Sabe? Então, quando eu sou resgatado por essas pessoas invisíveis, essas pessoas que não tinham nada e que me ofereceram um pedaço de pão, que me ofereceram uma dica de um melhor lugar que era menos frio, sabe? De falar: olha esse lugar aqui. Enfim, todas essas pessoas que ninguém enxerga foram as que me enxergaram. E aí é que eu percebo o que era preciso para eu escrever um livro. Era enxergar as pessoas
Porque quando eu escrevo, a minha história não é a minha história. É a história de todo mundo. Quando eu escrevo sobre o meu pai, eu não escrevo sobre o meu pai. Eu escrevo sobre o seu pai também. Sobre o pai de cada pessoa. Porque no final das contas, todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos sentimentos, né? Os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias. Né? E a gente tende a imaginar que estamos sozinhos. Né? Que só temos Deus para confiar. Então perdemos a fé nas outras pessoas, porque nós não conseguimos nos enxergar no outro. Então quando eu consegui isso, olhar para outra pessoa e me enxergar ali, eu consigo escrever o meu primeiro livro. Né? Então ali, nesse período tão curto, nas ruas, eu voltei a ter fé nas pessoas e em mim mesmo. Encontrou Deus, né? Sim. E que coisa mais linda, né? Todo esse caminho, você conquistando no ano passado o Prêmio Jabuti. Eu li em entrevistas que você estava no momento, você não acreditava no que estava acontecendo, né, André? Não. Eu não acreditava, porque quando a gente tem um sonho, assim, eu queria ser escritor, mas tem uma coisa, e isso é até uma falha minha, a gente sempre busca validação, o reconhecimento, sabe? Então, e essa validação, na verdade, não era apenas para mim. Eu queria pegar e mostrar para o meu pai, sabe, que eu consegui me tornar uma pessoa importante, como ele queria que eu fosse, né? Talvez seja num outro campo, mas recebendo o maior prêmio da literatura brasileira. Né? Então, entregar aquele prêmio Jabuti nas mãos dele foi aquele momento em que eu pude dizer para ele: pai, eu segui o meu caminho, mas eu consegui realizar o teu sonho. Sabe? Que eu queria fazer isso para o meu pai também. Né? Então, eu pensei que fosse demorar mais. Eu pensei que fosse demorar 20 anos para eu conseguir. Né? E eu acho, assim, como a minha vida é uma sequência de atos pelos quais eu tenho que sentir gratidão. Porque, por exemplo, esse período em que meu pai, né, passou por esse tratamento, em que eu me reaproximei do meu pai, antes, até o ano passado eu morava aqui em São Paulo, eu retorno a Taubaté justamente para tomar conta dele, né? E muitas pessoas passam por essa situação de ver o pai naquela fortaleza se enfraquecendo fisicamente, sabe? Ficando, adoecendo, precisando da sua ajuda, sabe? Não primeiro... querendo, né? Mas não, precisando. É terrível, porque ainda mais quando uma pessoa sempre se achou independente, e aí a gente tem que pegá-lo pela mão. Eu acho que assim, para um filho, né, dar o primeiro banho no pai é um ato assim, e eu até escrevi isso num conto de ficção anteriormente. E aí eu percebo o quanto eu amo o meu pai. No sentido de que quando você pega o teu pai pela mão, despe as roupas dele, como se fosse uma criança, e passa, sabe, o sabão, e passa na cabeça dele. E aquilo não é um ato de vergonha, sabe? Cuidado, então, né? é um cuidado. Então, aquele é um momento muito especial em que a gente descobre o quanto o nosso amor vai além de qualquer dificuldade. Né? Então, meu pai é uma pessoa muito difícil no sentido de... A minha avó era sempre grata, sabe? Ela sempre agradecia. Meu pai, pelo contrário, ele te xinga. Né? Você vai tentar ajudá-lo, ele faz assim, sabe? Faz assim, né? Aí você vai fazer alguma coisa para ele, pai, você quer isso aqui? Eu trouxe aqui. Por exemplo, eu trago uma fruta, eu trouxe... olha, pai, eu trouxe aqui. Não quero. Ele fala assim, né? Ele fala desse, não quer, ele fala assim, não quero, né? Aí eu falo, vou deixar aqui, tá, pai? Aí eu saio, eu viro assim, agora tem câmera ali, né? Se ele cair, né? Aí eu vou olhar na câmera, ele tá lá comendo. Sabe? Ele não vai falar obrigado. Né? Ele não vai falar obrigado, vai ser assim, durão sempre, mas é a forma dele. Né? Então, se a gente não consegue enxergar o que está por trás, né, desse jeito ranzinza, desse jeito ranzinza da superfície, né, a gente acaba, né, achando que a pessoa não gosta de você. Mas eu tenho certeza que meu pai me ama também.
sabe? Eu tenho certeza. E, então, quando eu recebo esse prêmio por um livro que eu escrevi exatamente sobre ele, é uma ironia da vida falando, olha, esta é uma história, né, de um pai que não queria que o filho fosse escritor. O filho se torna um escritor e vence o maior prêmio da literatura com a história desse pai. Então é uma coisa que é um presente que eu recebi e mais importante, sabe por que eu achava até que era mais difícil? Porque foi publicado pela minha pequena editora, né, a Telucasa Edições, que é uma editora pequena, mas que tem grandes autores, sabe? São autores assim, eu pensei que eu ia ganhar meu primeiro Jabuti não como escritor, mas como editor. Né, porque eu publiquei autores, não posso citar os nomes, não, né? Mas eu pego os livros que eu publico como editor, eu me emociono, eu olho assim, acho fantástico. E daí toda vez quando, né, sai a lista, eu falo, poxa, mas como o livro de tal pessoa... Eu não faço isso pelos meus livros, sabe? Se citar ou não, eu não vou falar nada. Mas nos meus autores, ali, nas minhas autoras, eu falo, poxa, esse livro merecia estar ali, né? Então eu recebo o prêmio Jabuti com um livro publicado pela Telucasa. Então é uma oportunidade de dividir essa alegria com todos os autores e autoras. E é uma coisa que eu achei tão bonito, porque tem um grupo do WhatsApp, né, da editora, e o pessoal tava lá comentando ali, eu nem vi os comentários porque estava na cerimônia, o pessoal comemorando áudios, vídeos, e, sabe, acompanhando aquela torcida. E eles falaram uma coisa assim, muitos falaram assim, eu sinto como se Jabuti fosse meu também. Eu falei, mas é seu também, né? Então, ter ganhado um Jabuti por uma editora independente também é especial, porque isso faz com que outras pessoas olhem para aquilo e falem, isso é possível, né? Você não precisa estar numa grande editora, né, com um grande capital financeiro, né, para você receber, exatamente, para você receber um prêmio como esse. E compartilha com a gente aquele depoimento que você mostrou da Tezuka falando sobre o livro, que eu achei muito bonito. Você mostrou que na parte de trás tem alguns depoimentos, né? Ah, sim, essa nova edição já com selos do Jabuti. A minha ainda é sem selo Jabuti. E sem ilustrações. Esse é teu agora, essa é uma versão mais essa foi a primeira edição, né? Uhum. Então aqui tem tem pessoas assim que eu admiro muito, o Jiro Takahashi, né? A Tezuka, o Carrascosa, o Walter Moreira Santos, o Éder Rodrigues, enfim, várias pessoas, né? E aqui a Tezuka falou uma coisa que ela me mandou um e-mail, ela comprou o livro, né? Que eu já achei assim, né? Não foi eu que mandei para, né? Ela mandou uma mensagem por e-mail, né? E falou assim, vou ler aqui, né? Impactada. Pela primeira vez encontrei alguém que conseguiu traduzir em palavras essa relação estranha e difícil que existe entre japoneses e seus descendentes. Direto ao ponto, com muita sensibilidade, determinação e poesia. Emocionou-me muito. Tezuka Yamazaki. Que maravilhoso, André. E então, quando eu recebo, e você sabe que até quando eu tenho uma história, né, que eu tô falando isso porque eu recebi um áudio, sabe de quem? Da Malu Mader. Né, que eu achei uma coisa totalmente louca, né, porque assim, quando eu fui na cerimônia de Jabuti no Teatro Municipal, né, eu sou fã do Titãs, né, e o Tony Bellotto, né, é marido da Malu Mader. E o Tony Bellotto era assim, escritor, né? Escritor, e ele é do Titãs. E aí, quando eu era jovem, eu ia em todos os shows e gostava de tirar fotos. Então eu tenho foto com Paralamas, com Mamonas, com Cidade Negra, com todos aqui. Eu tirava foto, assim, né? Toda vez que eu tentava tirar foto com Titãs, acontecia uma coisa. A primeira vez a máquina quebrou. Aí a segunda, o filme acabou e eu tinha outro filme, né, no bolso, na época. Olha que época antiga, né? Perdi o filme. E na terceira vez, consegui bater a foto queimou. O filme queimou. Então eu não tinha foto com ele. E aí, quando eu soube que ele tava lá, eu queria tirar foto com ele. Né? Uma oportunidade depois de décadas. Claro. A gente sentado ali no teatro, sabe quem senta atrás da gente? O Tony Bellotto. Senta exatamente atrás de mim. Exatamente assim, né? Eu falei, olha só, como Deus é bom, né? Eu falei assim, o cara ele faz essas coisas. E do lado dele, Malu Mader. E minha mãe tava aqui, né? Minha mãe é fã. Minha mãe é fã da Malu Mader, assim, a noveleira, né? Sim, mãe, né? Adora a Malu Mader e minha mãe aqui. Aí Vocês fingindo costume? A gente tava ali, né? Tal. Aí a minha sobrinha pegou, cutucou. Olha quem tá ali. Falou, quem? A Malu Mader. Aí minha mãe, assim, foi procurar lá atrás, né? Onde? Né? Foi olhando assim, né? E ela tava exatamente atrás dela. Quando ela olha, ela toma um susto. Oh, nossa, e aí eu tinha vergonha de pedir autógrafo do Tony Bellotto. Ela já pediu na hora. Me dá um autógrafo.
Aí deu autógrafo, daí a minha sobrinha até brinca, fala assim, olha só, né, Batian tirou foto com a Malu Mader, olha o sorriso, olha quando ela tirou com a gente. E com a Malu Mader tá sorrindo mais, tá com ciúme. Ai, que Né? linda. Aí eu dei um livro, tinha levado um livro só pra tirar fotos, aí eu peguei e dei pro Tony Bellotto, né, falei assim, olha, né, Tony, eu tenho esse livro, o que isso aqui que é, tal, e dei. E aí depois a Malu leu o livro, né, e aí o Gilson, que você conhece, né, Sim, o Gilson Chioca, foi entrevistar o Tony Bellotto. Aham. E aí aí ele falou, o André que também foi, né, ganhou o Jabuti, né? Aí falou, você é amigo dele? Ele falou, sim. sou, né? Falou assim, então me passa o telefone dele. Aí o Gilson passou o telefone, Aham. ele passou pra Malu Mader, a Malu Mader mandou uma mensagem falando que gostou do livro. Incrível. Nossa, eu fiquei emocionado e mandei o áudio pra minha mãe, nossa senhora, ficou assim, né? Porque Orgulhosa. orgulhosíssima, né? Orgulhosíssima. Nossa, agora, né? Ganhei o prêmio Jabuti. Parabéns. Malu Mader gostou do meu livro. Parabéns! Mais ou menos assim. Que coisa linda! Incrível, parabéns mesmo. Obrigado. E quando a gente fala assim, da nossa amizade, né? Começou lá atrás, por conta da nossa viagem ao Japão, né? Enquanto Sim. nós somos ex-bolsistas da Associação Brasileira de Bolsistas Gaimusho Kenshusei. Aí conta um pouquinho para o público como que foi essa experiência que a gente teve de ir para o Japão enquanto convidados, né, do governo japonês para conhecer um pouquinho mais da realidade, da diplomacia do Japão e como o Japão vê a América Latina. Olha, quando eu fiquei sabendo dessa bolsa, né, falando sinceramente, eu achei assim, olha, é muito difícil, né? Porque eu acho que no ano que eu fui, acho que tinha uns 300 candidatos, daí vai Ai, duas não teve pessoas. 400, gente. E é bem difícil, né? E Sim. são pessoas pessoas importantes, né? Como você, né? Você já era coordenadora geral do Festival do Japão, né? Não, você era assim. O André é o primeiro escritor que foi pelo programa. Até uma curiosidade, até, né? Posso falar assim que eu não conhecia assim, né? Você era amiga da minha tia Rosa, né? Matita, né? Rosa, uma e aí eu peguei e falei, olha, tem essa bolsa. Eu falei assim, olha, a minha amiga foi bolsista. Pergunta pra ela. Eu falei, vou perguntar pra ela, a gente não se conhecia, né? Eu falei, vamos mandar uma mensagem aqui no Facebook, né? Pra perguntar. É verdade, era tempo de Facebook, Era né, tempo de André? Facebook. Mandei uma mensagem. Ainda bem que falou que não era tempo do Orkut, né? Então, deixa pra lá, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem falando, olha só, né? Porque, na verdade, você me ajudou, né? Porque eu tava sem terno, tá? Eu falei, vou pra entrevista no consulado, porque daí tem uma fase de entrevista, né? Ser entrevistado, depois. E aí, eu tô indo lá, tô na Avenida Paulista já indo lá. Aí eu mandei a mensagem pra você, falar assim, mas tem isso, o que? Precisa ir de terno, não sei o que. Daí você me deu umas dicas e falou uma coisa que eu não esqueço. Falei, sempre que for ao consulado, vá de terno. Aí eu olhei pra mim, eu olhei assim, falei, não. Aí eu parei numa loja, tinha um saldão ali, um terno em promoção, e eu comprei na hora o terno, e até fui com alfinetes assim. Eu não tinha terno, né? Né? E fui com o terno que eu acabei de comprar, aí cheguei na entrevista. Graças a Deus, né? Porque tava todo mundo de terno. Não tinha ninguém sem terno ali. Gravata, eu peguei e comprei ali, naquele momento. Né? E foi graças a você. Gente, que incrível. Foi, né? Mas enfim, a bolsa foi assim, transforma a vida da gente, né? Porque imagina, eu acho que foi o primeiro momento assim que eu pude pegar, mostrei pro meu pai, né? A gente tem aquele almoço no consulado, até falei pro Noguchi nesse final de semana, né? Que eu lembrei esse fato. Tem um cardápio, né? Você vai no consulado, eles falam sobre a bolsa, né? E aí eu levei o cardápio. Meu pai falou, pai, vou ser bolsista. Ela já foi até jantar na casa do cônsul. Na residência oficial do cônsul geral. Meu pai ficou tão assim, ele pegou assim, olhou primeiro, aí depois ele olhou o cardápio, ele pegou, colocou num quadro. E colocou na frente ali no meu quarto ali, assim, ó. Né? Então, aquilo me emocionou porque, olha, meu pai deu importância para aquilo, sabe? Ele estava se sentindo orgulhoso. Então, eu vou para o Japão, né? A gente é recepcionado, né, pela família imperial, que é uma coisa... Sim. Nossa, é fantástico isso, né? Na sua turma, você foi com quem do Brasil? Eu fui em São Paulo foi só uma pessoa, né? Aí foi de Curitiba e o
Eu acho que o massacre era do Rio de Janeiro. Foi pelo Rio? Eu não me lembro muito bem se ele foi pelo Rio. Uhum. Né? E também de Goiás. Então eram 4 brasileiros. 4. Uhum. E aí foram vários países, Sim. né? Aí vem tinha Argentina, Chile, tinha até da Venezuela, Cuba. Cuba também A gente teve vai no representando, ano. né? E aí eu lembro... uma coisa que eu lembro, que vai estar no meu próximo livro, né? Spoiler. É o spoiler, né? Que o próximo livro, ainda não sei quando vai sair, mas eu escrevi o livro do meu pai, né? O Silêncio de Kazuki. E o próximo livro tem que escrever da minha mãe. Né? E o da minha mãe vai se chamar O Coração de Teruco. Oh. Né? E eu falo isso, que é muito importante, que eu falei para ela, para você, o quanto ela me ajudou e o quanto ela me ensinou tantas coisas positivas, né? Por exemplo, quando a gente foi nessa recepção, né, com a família imperial, eles estavam servindo, né, os docinhos. E minha mãe, quando era criança, ela sempre queria que a gente, né, quando tinha a festinha nossa, ela pegava os docinhos e dava para todo mundo, né, no final da festa. Só que assim, às vezes eu ia nas festas brasileiras e não fazia isso, né? Só que a minha mãe ficava esperando os docinhos. E a primeira vez cheguei, a minha mãe falou, cadê as coisas, né? Mas não, lá eles não dão. Ah, não dão? Ela ficou tão decepcionada. Cadê o bentozinho? Né? Cadê o bentozinho, né? Aí quando a gente foi lá, eles estavam servindo uns doces, né? Sim, uns docinhos, lindos os doces, agache. né? O agache, né? De formato de cerejeira, flor de cerejeira. Ai, que lindo. Aí eu peguei assim, né? Falei assim, eu vou perguntar só. Coloquei os doces no bolso do paletó. Assim, né, tal. Aí foi, assim, tal, voltei pro Brasil. Daí peguei 2. Dei um pro meu pai e dei um pra minha mãe, né? Fui levar pra minha mãe. Aí, quando eu voltei, a família orgulhosa, né? Aí fizeram tipo, tava todo mundo reunido, tal, né? Eu lembro até meu tio pegou minha mão, né? Você pegou a mão a mão família, do imperador. Não vou lavar a mão. Ele falando, né? Você vê a importância. E aí eu levo minha mãe, tava muita gente ali, né? E aí eu levo e falo, mãe, eu trouxe esse daqui, eu trouxe pra senhora, né? Esse aqui era da recepção, né? Na casa do imperador, né? Daí entreguei pra ela, pra minha mãe. A minha mãe pegou, né? Ela pegou, colocou num prato assim, pegou uma faca e ficou assim, ó, cortando uns grãozinhos sabe, uma coisa assim, e deu pra todo mundo. Você acredita? Pegou, levou, falou, né? E foi dando, e as pessoas... Então, isso é o quê, né? Isso é a essência, né, do coração, né? Você compartilhar, não é só pra você, não é verdade? Eu trouxe uma coisa especial, ela quis compartilhar aquilo com todo mundo que estava ali. Eu achei muito bonito isso da minha mãe. Minha mãe, ela tem muito coração nesse sentido. E é exatamente assim que eu me senti por estar ali. Né? Eu me senti, não sou eu que estou ali, né? Sim. São todos os meus ancestrais. E são todas as pessoas, os imigrantes, né? Então a gente está ali representando uma coisa maior. Então por isso que eu acho que a bolsa é importante. Né? Porque não é só pela gente, né? Por todas as pessoas. Com certeza. Em que ano você foi mesmo? Foi no ano 2000, no ano da pandemia, né? Foi bem... Se a gente ficasse mais um pouquinho, ia ficar preso lá. Porque os aeroportos fecharam. É verdade, é verdade. Vocês pegaram umas nevascas, alguma coisa assim? Não, a gente foi em fevereiro, né? Mas a gente foi pra Okinawa. Né? Então a gente foi pro oposto das nevascas, né? Que delícia. Até o Terry falou assim, eu que queria ir. Olha só, e Okinawa é um povo também que batalha muito, né? É um povo maravilhoso e que não perde esse sorriso, o coração. Okinawa é um... É um paraíso na Terra. É um Japão com sorriso, né? Com um sorriso mais largo. E o que mais te marcou nessa viagem pro Japão como bolsista, né? Que você já foi várias vezes, né? Sim, pro Japão. Então, não, o que me marcou bastante foi a visita à escola, foi uma coisa bem marcante para mim, né? Porque a gente vê o quanto é importante a educação, né? E é uma coisa que, quando eu olhei aquilo, eu desejei aquela educação para nós aqui no Brasil, sabe? De chegar e limpar a escola, né? De cuidar, de zelar pelo espaço, né? E de servir as outras pessoas, preparar as crianças prepararam o nosso almoço, né? E nos serviram. Então aquilo foi muito emocionante, sabe? Acho que foi uma das coisas mais marcantes, né? Lógico que é tudo marcante, né? Mas e aí eu lembro que tem lógico, um passado bem conturbado entre a Coreia e o Japão, né? E na época, nessa visita na escola, além da gente, ainda tinha algumas crianças coreanas que estavam ali, fazendo a visita. E aí, quando elas vão
sabe? E vão se despedir das crianças, elas vão lá com as bandeirinhas assim, vão lá e tem um abraço e as coisas. E eu falo, olha, como seria bom, né, se as questões, sabe, fossem resolvidas dessa forma. Sim. Como a criança olha para outra criança, ela não vai ver Sim. nenhuma diferença, ela vai ver a outra criança. Sim. Né? Se ela vai chegar no outro, né? Exatamente, não vai ver uma rivalidade histórica, um passado. Não, vai olhar aquele momento. Né? Então eu achei aquilo marcante. Que lindo, né? A gente quer mesmo um mundo em paz. Sim. E aí, quando você volta para o Brasil, enquanto ex-bolsista, a gente continua, né, e procura também atuar em prol da divulgação da cultura japonesa aqui no Brasil. Exatamente. E eu acho muito interessante o trabalho que você está fazendo na associação, que é a Associação Literária Nikkei Bungaku, né? Isso. Eu até trouxe aqui os livrinhos que eu recebi em casa. Aqui é uma coletânea. Essa é a revista, né, literária. A revista literária e essa é a antologia literária da Associação Nikkei Bungaku. Isso aqui tem um texto teu aqui, Érica? Tem? Nesse aqui, não tem? Nesse daqui? Sério? Aqui tem. Porque a Érica é associada. Eu sou associada agora. Aqui é o nome da Érica aqui, ó, tá vendo? Ai, que chique! A Érica também escreve, a Érica também tá aqui nesse livro aqui, né? Então, por muitos anos eu não escrevi, mas tendo essa experiência de estar mais próximo de vocês na Nikkei Bungaku, sabe que ano passado eu fui jurada, né, no concurso Yoshio Takemoto. Isso. E eu fiquei simplesmente encantada com os contos, com os textos, e assim, era tanta criatividade, tanto talento, tantas ideias diferentes sobre ipê e cerejeira, que eu pensei assim, meu Deus, a criatividade humana é tão maravilhosa, que até eu me inspirei para começar a escrever de novo. Escreve bem, né? Você escreve bem. É que eu sou jornalista de formação, mas por muito tempo eu tava mais trabalhando, organizando evento do que escrevendo, sabe? Produzindo conteúdo. Agora eu quero voltar, André. Tô inspirada por vocês. Tô esperando um livro. Vou publicar um livro seu, Érica, que... Vou escrever. Mas explica, o que é a Associação Brasil Nikkei Bungaku? Essa associação, ela tem uma história muito bonita, né? Uma associação pioneira, vai fazer, neste ano a gente está fazendo 60 anos. Pois é. 60 anos é uma marca. 60 anos de divulgação da literatura no Brasil. Isso, e ele foi fundado pelo Yoshio Takemoto, né? A gente está na 40ª edição do concurso do prêmio Yoshio Takemoto, também é uma marca bem importante nesse ano. E é uma associação que primeiro publicava as publicações, as primeiras revistas eram em japonês, porque era uma revista para Issei, né? Para japoneses. Eram japoneses. De primeira geração, De primeira geração, que estavam aqui, né? E escreviam, não apenas tanka, mas contos e tal, né? Até tem a gente tá tentando resgatar essa história, então a gente tem as primeiras revistas, a edição de 1966, a primeira edição, tem uma arte até de Manabu Mabe. Uau! Né? Então tem uma importância histórica muito forte. Então, lógico que ao longo do tempo, né, os primeiros imigrantes já foram, né, ficando... É o ciclo da vida, né? Então, a gente teve que abrir para publicações em português também. Então, a nossa revista ainda né, em respeito aos nossos primeiros associados, ainda tem a seção em japonês, né, continua, mas também tem metade da revista agora em português, totalmente em português. Então, para todas as pessoas, né, que gostam da cultura japonesa, que têm interesse, né, e até nessa parte do japonês a gente introduziu o furigana, né? Para facilitar a leitura, para facilitar, né? Para quem está aprendendo. Que é o hiragana que coloca junto com os kanjis. Isso, exatamente. Para quem tem interesse, né, estudantes japoneses, né? Então a gente convida todo mundo a se associar, né? A gente tem 3 revistas, uma revista quadrimestral, e que a gente publica em japonês, em português e envia para sua casa, né? E também as pessoas têm essa oportunidade de se expressar também na escrita, né, participando da nossa antologia anual. Né, tudo isso está incluído. A gente tem os eventos, a gente participa também do Festival do Japão, né, com stand, né, tem Paulinho Vitor, né, a Thaís na época também, né, nos recebiam lá. Então, a gente gostaria muito, né, de ter mais associados, mais pessoas, né, que possam se juntar a nós, né, para continuar esse legado, né, que é um legado importante, né, que fala sobre uma cultura com valores importantes também, né, sobretudo para a gente, né, na atualidade. É uma entidade já com 60 anos,
mas que é atual, né? A gente tem uma sessão agora com as escritoras asiáticas brasileiras, né? Que a gente também é muito importante, né? Então temos várias sessões nessa revista que a gente vai disponibilizar aí para o público. Então quem tiver interesse, posso passar o site? Claro, por favor. É nikkeibungaku.com.br, né? Nikkei, né? Nikkei. Bungaku. Quantos associados tem hoje? Então a gente está com Mais ou menos. 160 associados, né? Então mas já chegamos a ter milhares, né? Antes, né? A gente tinha muitos associados. E inclusive eu faço esse convite porque essa associação quase fechou também, na época assim, um pouco antes da pandemia, já estava para fechar, justamente por falta de associados, né? Porque o nosso público principal, né, na época ainda era o público que lia em japonês. A gente teve o São Paulo Shimbun fechou, né? Então tem coisas assim que é natural da vida, né? A gente não adianta a gente só se apegar ao passado, mas a gente está se modernizando também, né, com essa sessão em português e também não é só para descendentes, né? Quem gosta da cultura japonesa também pode se associar, vai ser muito bem-vindo. Que legal. E você começou na associação e hoje você é presidente, né? Isso, sou presidente por imposição. Né? Porque assim, o que acontece foi assim, este prêmio Yoshio Takemoto foi muito importante na minha vida, né? Porque eu estava tentando viver como escritor e o meu começo foi muito relacionado com concursos literários, que tinham premiações em dinheiro. Então esse prêmio Yoshio Takemoto tinha um valor que a gente ganhava e foi muito importante, eu não tinha, né, estava precisando muito de dinheiro e ganhei por 2 vezes, né, uma premiação do Yoshio Takemoto que me ajudou muito. E não apenas isso, mas também foi uma das minhas primeiras publicações, né, solos numa revista literária. Né? Então isso é um incentivo grande. Sim, para jovens escritores, né? Para jovens escritores, é muito importante. Então, quando eu fiquei sabendo da notícia de que a associação ia fechar, né, até fizeram uma própria, quer dizer, uma cerimônia lá para 2018, se não me engano, que ia anunciar o fechamento. Então a gente se reuniu, tem o Toshio Katsurayama, né, que você conheceu também, né, a Júlia, a gente chamou a Célia Sakurai para ser presidente também, né, então a gente se uniu, né, para que essa associação continuasse. Falei assim, olha, né, que a antiga diretoria falou que não dava mais para continuar, por questões de idade, né, por uma série de dificuldades, né, porque a gente sabe que manter uma associação é difícil, né, então a gente se reuniu e falou, não, a gente vai continuar. Né, e graças a Deus, daí eu entrei como vice-presidente na época, né, a Célia era nossa presidente, mas aí ela foi com vários mandatos, ela né, quis passar o bastão, né, a Célia é ótima, e aí eu fiquei como presidente. Por enquanto, vamos ver se eu consigo fugir para a próxima gestão, né, para passar, né, porque tem pessoas mais, eu acho que poderia estar a própria Lídia, o Miyagawa-san, né, tantas outras pessoas ali, qualquer um ali da diretoria, né? Ali, né? Tem muita experiência. Muita experiência, exatamente. Na verdade, eu estou ali como presidente, mas quem está tocando o barco é a própria diretoria, né? Eu estou ali, né? O Toshio, a Júlia ali se esforçam, a Lídia, né? A Margot, falar todo mundo, né? Porque são pessoas realmente que se entregam. Sim, espetaculares. Né? Porque no meu caso, às vezes são pessoas que não estão ligadas à literatura, mas que fazem isso como uma missão, né? É verdade, né? Divulgar tudo isso, né? Até o próprio Kenji, que é filho do Yoshio Takemoto, né? Ele não escrevia muito também, não. Ele é mais engenheiro químico, né? Mas, de vez em quando... despertando os talentos das pessoas. O Cutuca, ele começa a escrever alguma coisa. Que interessante. E quais são os seus próximos projetos, André? Pode contar um pouquinho pra gente que você anda aí planejando, sonhando. Tem o seu livro, né? Ah, sim, tem o meu próximo livro, né? Mas... então, continuando um pouco da Nikkei Bungaku, o projeto, né, que a gente tem, é um projeto que, para mim, é muito importante. É um projeto de uma antologia, né, de literatura, de poesia Nikkei. Tá? A gente tem o co-organizador, né, junto comigo, ninguém mais, ninguém menos do que Jiro Takahashi. Então a lenda, né, essa lenda vai fazer parte dessa antologia. Então a gente está buscando, assim, a gente já tem o apoio do Bunkyo, né, da associação, a gente vai fazer essa antologia, porque eu percebi o seguinte, na década de 90 tem uma antologia que foi... Sim, eu tenho. Você tem? É da Estação Liberdade e Aliança Cultural, né? E aquilo, quando eu li aquilo, é lindo, né? Tem o Yoji Fujiyama, eu publiquei, o Yoji Fujiyama foi o primeiro poeta, né, Nikkei, né, a publicar no Brasil um livro de poesia, na década de 60 também, tá? E ele está nessa antologia.
E a gente publicou, né, Aham. pela Telucaso, Sim. a obra completa dele. Né? Então, quando eu li aqueles poemas, tem uns poemas lindíssimos, né? E aí eu falei, poxa, eu quero uma antologia, né? Vamos fazer, porque tem tantos autores Nikkei, né, que eu nem conhecia, mas com a internet a gente tem acesso a mais informações. Eu falei, vamos juntar todo mundo e fazer uma antologia nova. Né? Porque aquela antologia é da década de 90, desde então, pelo que eu pesquisei, não teve outra. Né? Então a gente vai ter, esse ano vai ser publicado essa antologia, né? De poesia Nikkei, tá? Provavelmente já falei com a professora Neide Nagai Sensei, Francisco Randa, né? E a gente vai fazer o lançamento provavelmente ali mesmo no Bunkyo, né? Uau, que maravilhoso. Tá? Já tá convidado, hein? Com certeza, adoro. E a gente tá com esses planos da celebração dos 60 anos, né? A gente vai ter, tá convidado também, né? Vai fazer uma cerimônia também de 60 anos e tudo mais, né? Então é mais voltado para celebração esse ano, da Nikkei Bungaku, para que tenha mais 60. Com certeza, vão ser 60 anos maravilhosos os próximos, porque vocês estão fazendo um trabalho lindo. E, André, para encerrar, assim, conta pra gente, o que você mais ama no Japão? Eu acho... que faz seu coração vibrar? Sabe quando eu olho pro Japão, ele parece como se fosse uma unidade, sabe? É uma coisa assim, não dá para você separar, por exemplo, o povo daquela terra, por exemplo, né? É uma coisa, porque eu pensei assim, imagina os nossos pais, nossos avós estão aqui, né? Mas enquanto eles estão aqui, a Terra ainda continua dentro deles. Eles estão conectados. Estão conectados, né? E quando eu vi os bolsistas que nasceram aqui, nunca tinham colocado o pé ali, quando foram para lá, né? Tem um bolsista chamado o Eric, né? Que eu até revi ele no ano passado, o mais jovem bolsista, né? Quando ele foi para lá, ele falou isso, né? O quanto ele se sentiu parte daquele lugar. Né? Então, eu acho que assim, tanto a terra quanto o povo, elas são uma unidade. Não importa onde a gente esteja, né? A gente faz parte de uma coisa inexplicável, uma coisa que traz um sentimento de honra, de orgulho, sabe? E é um sentimento que eu não consigo explicar o quanto era uma coisa que eu tinha aversão até, né? Eu fugia daquilo, tá? Mas aí eu percebo como você foge de si mesmo, né? É por isso que hoje em dia, quando eu penso em Japão, né, eu penso em toda a minha família, em todos os amigos como você, né? E tantas pessoas também, por exemplo, o Alessandro, que não são de sangue japonês, mas se sentem, mas são Nikkeis, né? Nilkeis, né? Como o Kawase fala, né? E, enfim, eu acho que talvez uma palavra, eu me sinto privilegiado e eu me sinto grato, né? Por poder fazer parte, né, dessa coisa, né, chamada Japão, desse sentimento, né? Eu acho que o Japão é um sentimento, né? Então seria isso. E eu posso deixar meu agradecimento também para todo mundo mesmo que acreditou em mim, né? E para todo mundo que me apoiou, sabe, nos momentos mais difíceis. Até a Nikkei Bungaku, todas as pessoas da Nikkei Bungaku que me ajudaram, né? A minha família, a minha musa, né, a Lili, né, que me ajuda muito, né, tá ali, minha companheira, né, todos os meus autores e autoras da Telucaso, sabe, que acreditam também na literatura, né, que, enfim, eu não vou falar em nomes assim, mas todo mundo que me ajudou sabe, né, que sem ajuda, e eu falo isso sem sombra de dúvida, assim, né, até aqueles que não estão mais aqui, né, era para eu ter encerrado a minha caminhada há muito tempo, em 2006. Era para eu ter acabado com tudo, em 2006. Então é uma coisa também que eu gostaria de falar, sabe? Às vezes a vida pode parecer difícil. Às vezes a gente pode se carregar culpas, né? Às vezes a gente pode pensar que a saída é acabar, sabe? Terminar com tudo. E eu acho muito importante que a gente tenha uma segunda chance, sabe? Porque toda vez que eu olho para trás e eu me lembro que em 2006 eu queria morrer, e eu olho para tudo que aconteceu desde então, eu falo, seria tão triste não ter vivido tudo o que eu vivi depois daquele ano, sabe? Então, não desistam, sabe, das coisas. Eu não tô falando isso como se fosse uma coisa de autoajuda, mas eu tô falando sinceramente,
né? Eu sei que a vida é difícil, eu sei que a vida é muito difícil. Mas eu tenho certeza que lá pra frente vai ser melhor, sabe? Vai ser melhor. É isso que eu gostaria de deixar aqui. Com certeza, Obrigado. que lindo. O André de 2006 nunca ia imaginar que o André de 2026 ia estar aqui, Nunca. vencedor do Prêmio Jabuti, vencedor na vida, um homem importante, importantíssimo, André. E é com essa história, essa conexão tão bonita que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigada por ter assistido com a gente. André, esqueci quais são as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. É André.condo, né? Uhum. No Instagram. E o meu site é andrecondo.com, né? Uhum. Daí vai ser um prazer, assim, quem quiser conhecer meu trabalho, né? Pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, né? Mas, É muita mensagem também, né, André? mas eu leio tudo com muito carinho, né? E agradeço muito a todo mundo, sobretudo os leitores, né? Eu esqueço de agradecer, mas sem os leitores, eu não, né? Os leitores eu não ia Sim. ser ninguém, né? Não ia Uhum. ser escritor. Então agradeço também a todo mundo que me lê, né? Uhum. Então, muito obrigada, pessoal. E até o próximo Amo Japão. Beijos.